Boa noite, meu nome é Solange, estou aqui com o David, meu filho, e com a nossa convidada Josilane, e hoje a gente começa o nosso podcast que se chama Vozes que se Rompem, né? E eu já vou passar para o David, e o David vai explicar um pouquinho para vocês da onde que surgiu esse podcast e quais são as nossas intenções através desse podcast. Boa noite, pessoal, tudo bem? Já desde o início quero agradecer a presença de todos. Esse intuito da gente abrir esse podcast foi que muitas das pessoas não sabem, mas há 4 meses atrás a minha irmã ela sofreu um feminicídio, né? Ela perdeu a sua vida por através de um relacionamento que o outro não aceitou o término do relacionamento. Então, através disso, a gente resolveu estar fazendo esse podcast para poder aconselhar, ajudar outras pessoas a sair dessa vida, a procurar uma outra vida antes que seja tarde demais. Então, a gente está com esse intuito, compartilha, divulga esse podcast, porque às vezes você está só assistindo, legal, tal atitude. Só que se você compartilhando, você vai alcançar outras pessoas que talvez estejam passando por isso. Então, é importante a divulgação desse trabalho nosso, Vozes que Rompem, porque é vozes que libertam. Então, se você está nesse link, é porque você tem que ser usada por Deus, compartilhar e ajudar outras vidas a sair de relacionamento desses antes que seja tarde demais. Estamos aqui também com a Josilane. Josilane, é um prazer ter você aqui conosco, tá? Prazer é todo meu. E você sabe que você é a primeira, né? Então uma honra. Então aqui todos somos leigos na história, mas o mais importante é que Deus está aqui com a gente e eu creio que Deus vai abençoar, Deus vai usar as nossas bocas para que a gente possa ajudar muitas mulheres sair desses relacionamentos abusivos, né? E aí você se apresenta para a gente e já começa a contar um pouquinho da sua trajetória de vida. Tá, ok. Meu nome é Josilane, hoje eu tenho 49 anos, né? E a minha história toda começou lá nos 15 anos. Eu sou uma mulher que sou filha de cristão, sou nascida e criada dentro de um berço evangélico, e nunca entendi. O meu primeiro relacionamento foi um relacionamento já aos 15 anos, ainda muito nova, sem nenhum conhecimento da vida, mas com alguém totalmente desprovido de caráter, de comprometimento, né? Eu era uma menina boba que morava no sítio, não conhecia nada da vida e fui iludida naquela época por alguém que já tinha 20 anos e já era vivido, né, no mundo. E eu me encantei por aquilo e foi o primeiro abandono que eu sofri. E aí começou a minha vida. O tempo todo, todos os relacionamentos que eu tive, ou eram abandonos, ou eram relacionamentos abusivos, agressivos, traições. Eu nunca tive um relacionamento saudável, né? E no meu segundo relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento sério para casar, eu tive um relacionamento como toda menina sonha. Namorei, noivei e casei. Na época fui morar junto. E aí foi um relacionamento que durou 6 meses. Porque já na primeira semana que eu tava na casa dele, eu já apanhei demais. A segunda e última surra que eu tomei dele, os meus pais foram me buscar. Eu tava com um galo na cabeça, porque ele tinha socado a minha cabeça na parede. Chegou um dia da rua, nesse dia que os meus pais foram me buscar, eu tinha feito uma torta, e essa torta ainda estava no forno quando os meus pais chegaram lá, e minha mãe ainda disse pra ele, né, olha, a torta que ela fez pra você, com tanto carinho, tá tão cheirosa, tá tão bonita, junto com os meus pais lá. Ele pegou a forma com torta e tudo, jogou lá na rua, assim, e falou assim, olha aqui o que eu faço com o que ela fez. E aí foi um relacionamento que durou, na época de namoro, noivado, tudo, foram 2 anos e meio. E aí 6 meses morando junto, né? Quando eu desisti e fui embora, com o apoio dos meus pais, né?
Depois, o próximo relacionamento E nesse tempo desse seu primeiro casamento, você já tinha noção do que era um relacionamento abusivo? Ou você não fazia nem ideia. imaginava? Não fazia ideia. Para mim, naquela época, uma menina com 17 anos, né? Naquela época, o ciúme era amor. Era uma prova de amor, era uma prova de que ele gostava de mim. Ele tinha ciúmes, assim, totalmente descontrolados. Mas, para mim, ele me ama, ele tá fazendo isso porque ele gosta de mim, né? E depois que eu fui entender que não era, né? E teve vários episódios, assim, de que se fosse no dia de hoje, eu entenderia e era motivo para eu fazer assim, tchau, tô indo embora, né? Mas naquela época, como eu falei, uma menina que foi criada no sítio, sem nenhum conhecimento do mundo em si, né? Vivi aquilo por um tempo, né? E seus pais não falavam para você se separar, eles... Não, porque nesse começo, ele era um homem bom. Ele me enchia de flores, ele me enchia de urso de pelúcia, ele me enchia de bombom. Chegou lá e pediu para os meus pais, a minha mãe noivado, com aliança e tudo. Então, passava para os meus pais também um caráter. A gente sabia que na época ele bebia. Mas não era algo que a gente via assim que fugia do controle, porque ele era trabalhador, então não aparentava algo assim que, olha, né, foge porque vai ser dor de cabeça. De uma família muito íntegra, de uma família muito boa, né, então com caráter, então a gente, sem conhecimento, também se prendeu a isso, né, e depois quando eu fui morar debaixo do mesmo teto, aí que as coisas mudaram. Aí que eu fui ver as coisas ficando diferentes, né? Palavras que se dizia assim, olha, você tem que agradecer de eu estar com você. Porque se eu não quisesse você, quem que ia querer? Tem que dar graças a Deus que eu quis você, que eu fiquei com você. Geralmente os relacionamentos, assim, os namoros, na verdade, você quer conhecer uma pessoa, sempre fala, você quer conhecer uma pessoa, entra debaixo do teto dela. Sim. Né? Conviva pelo menos 12 horas com a pessoa debaixo do mesmo teto que você vai ver quem que é a pessoa. Sim. Então, no namoro ali, na frente dos outros, ele aparentava ser uma coisa. Sim. Ninguém fazia, e tanto eu nas cenas de ciúme que eram até graves, mas que eu não entendia, não tinha esse conhecimento, como eu disse, pra mim era uma forma de demonstrar amor. Ele tá com ciúme porque ele me ama. Né? E quando tava na frente dos amigos também, era tudo mil maravilha. Sim. Sim, e nesse processo de namoro, nunca houve agressão, nem verbal e nem física. Tinha essas palavras de ciúme, de tal, mas nunca falou pra mim. As coisas que foram realmente acontecer, foram acontecer depois que eu fui pra debaixo do mesmo teto, né? Então, por isso que eu acabei, com o apoio dos meus pais, indo embora. Isso daí que é uma fase, é um processo mais difícil que foi pra você, né? Porque se acontece de duas formas, né? Às vezes o caráter dele já vai apresentando no começo do namoro, no noivado. No seu caso foi diferente, né? No seu caso foi depois que casou, que entrou debaixo do teto, ele se mostrou quem que era. Quanto tempo você namorou com ele? 2 anos e meio. Nossa, 2 Mas anos assim, e meio. haviam indícios. Né? Ah. Haviam essas cenas de ciúme, algumas coisinhas que ele falava, algumas ceninhas assim, não era algo grave, mas era indício de que, olha... E você já achava que era normal. Eu achava que era normal, porque não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Uhum. Então, pra mim, era... ele me ama. Tá vendo? Então é aí que tá. Às vezes a gente não percebe os indícios, mas tinha. Sim. Igual, sempre tem. Você falou aqui pra gente que não tinha indício e tal, que ele não era agressivo e tal, mas tinha uma pequena amostra de quem ele poderia se tornar. Sim. Porque o comportamento de homens abusivos é um só, né? Sim. Você coloca uma roupa que ele já fala que aquela roupa não ficou boa pra você, igual você falou que ele falava que... Como que ele falava, que você falou? Depois que eu tinha que dar graças a Deus que ele ficou comigo, porque se ele não quisesse, quem ia querer? Nossa, isso é o que eles falam. Que ninguém ia me querer. Sim. Então era isso, só que isso mesmo, a gravidade foi depois que a gente foi morar junto, mas antes tinha umas ceninhas de ciúme, assim, que era desnecessária, umas palavras que eram desnecessárias, que não chegavam a ser agressivas, assim, de me ofender, mas que tinha uma pitadinha ali, que se fosse hoje,
eu olharia e falaria assim, é motivo para correr. Coisas que tem muitas pessoas que passam por isso e não percebem, né? Sim. Quando vai ver, já caiu na cilada. Depois que vocês terminou o relacionamento, que finalizou, ele já saiu imediato da sua vida? Ou pedia volta, queria mudar? Como que foi? Sim, mas eu fui embora e fui embora mesmo. Você foi embora e foi embora mesmo. Mas sem olhar para trás. Mas ele foi atrás, ele descobria festas onde eu tava, mas nunca tentou nada em alguma festa. Ele falava com o meu pai também, que era pro meu pai conversar comigo, para eu voltar. E seus pais, eles queriam que você voltasse? Não. Não, né? Meu pai com a minha mãe nunca se interferiu nessa questão. Sempre, quando eu decidia alguma coisa, até meu pai disse para ele assim, olha, meu pai com a minha mãe me chama de Laine, né? Me chamavam. Ele diz assim, a Laine é igual uma porta. Quando ela bate, ninguém abre mais de volta. Então, porque quando eu vou embora, é para ir embora mesmo, não tem volta. Isso pode ser até o importante de você estar aqui hoje. Sim, né? Com Porque, certeza. Vamos supor, se você fosse uma pessoa que, vai mudar, vou ceder, nenhuma dessas cedida, talvez você não estaria aqui agora contando a história. Sim. Porque pelo fato dele já se mostrar agressivo, te agrediu, te machucou, o que poderia acontecer? Sim, poderiam haver coisas mais graves, porque eu também, no todo tempo, eu não ficaria quieta, né? Uhum. A última briga que teve, que né, foi essa vez que os meus pais foram lá e eu fui embora, eu também revidei, e a revidei com gravidade, fui pra cima, também machuquei ele, né? Porque apanhei muito, falei, não, agora chega. Então eu acredito sim que se eu não tivesse ido embora, poderia mais pra frente ter surgido coisas piores, né? Ou eu ou ele, né? Sim. Então, aí acabou o primeiro relacionamento, aí vamos entrar no segundo. Passou, aí eu tava com 19 anos, 18 para 19 anos, conheci o pai do meu filho caçula, do meu filho mais velho, também. Não tinha agressões, não tinha nada disso, mas era um homem promíscuo. Tinha mulher para todo lado, o tempo todo, me traía. A princípio eu não enxergava isso. Ele podia passar com uma mulher na minha frente. Se ele falasse assim, eu tava levando no hospital porque passou mal na minha frente, eu acreditava. Mas você acreditava ou você fingia? Não, eu acreditava. Acreditava mesmo? E aí, tipo assim, aí foi passando o tempo, eu engravidei, tive o meu filho, e quando meu filho tava com 8 meses, aconteceu algo, né, e aí eu falei, não, chega também, que foi, né, nesse sentido. Eu fui num retiro da igreja, num carnaval, e ele foi lá. Nesse retiro ele disse pra mim assim, ou você volta pra casa, porque a gente já tava estremecido e eu tava buscando algo diferente pra minha vida. Uhum. Apesar de viver num lar cristão, de ter sido criada num lar cristão, eu sempre fui vai e volta. Vai, sofre um pouquinho no mundo, volta pra igreja. Sofre um pouquinho e volta pra igreja. Eu nunca permaneci como hoje, né? E aí eu fui para esse retiro porque eu queria fazer algo diferente para minha vida. E ele disse para mim assim, você vai ficar aí? Eu vou embora para casa agora e eu vou pegar o neném, que minha mãe tinha ficado com o neném para mim, eu ir nesse retiro, e eu vou embora com ele. Como ele era de outro estado, muito longe, divisa com outro país, o meu medo foi dele pegar mesmo o menino e sumir e eu nunca mais achar. Então o que eu fiz? Eu fui embora do retiro. Nos acertamos por alguns dias e aí terminei também. E foi também uma guerra, né? Aí ele acabou indo embora e nunca mais voltou nem pra saber do filho. Nunca mais. Hoje meu filho tem 28 anos. Esse você viveu com ele quanto tempo? 3 anos. 3 anos, mas esse não teve agressão, não, era traição. Traição o tempo todo. Tinha, né? E na época chegou comentários até pra mim que ele dizia assim, que quando ele acabasse com o dinheiro da minha família, que ele me deixava, que ele ia embora. Então, foram 3, quase 4 anos também nesse sofrimento, né? Mas nesse sofrimento desses 4 anos, né, que você passou com ele, qual era o seu maior medo de, tipo assim, vamos supor, você percebeu há 6 meses, qual era o seu maior medo de finalizar aquilo ali já?
todos os meus relacionamentos, todos os problemas que eu tive, o meu maior problema sempre foi a dependência emocional. Medo de ficar sozinha. Medo de ser deixada, medo de não ter ninguém. A autovalorização, né? Sim, não Não tinha acreditar nenhuma. em si mesmo. Não tinha nenhuma. Então, meu medo era de ser abandonado. E lá na frente a gente vai saber por quê. Você trabalhava nessa época? Não. Você- Fazia bicos, assim, alguma coisinha assim, mas não trabalhava mesmo, tinha algo fixo, né? Aí você tinha dependência financeira Também. dessas pessoas. Também. Sim. É por isso que a mulher, a primeira coisa, né, que quando ela está passando assim por um relacionamento abusivo, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar um serviço, né? Cuidar da Exatamente. parte A independência. a independência. A partir do momento que ela cria aquela independência dela, aí ela já vai procurar outros caminhos, Sim. né? É que ela procurando, Porque ela tem que ela ser- procurando um trabalho, já procurando ser independente, querendo ou não, já vem a autoconfiança, já vem a autoestima dela, vai subir, já vai melhorar, né? Ela vai ver que que o mundo é grande, né? Sim. Às vezes você fala pra uma mulher assim, que não trabalha, que vive totalmente dependente do homem, fala pra ela, vai em Iracemápolis pra mim. É acabar o mundo pra ela, porque ela Sim. não E eu consegue era se assim. deslocar Sim. pra outros, aqui do lado, Sim. não consegue se deslocar. Sim. Pra ir no centro, eu preciso de você pra me levar em tal lugar. E é nisso que muitas das vezes o homem A prisão. fala assim, ela é totalmente dependente de Vai mim. aonde? Vai fazer o que sem mim? E não é assim que funciona. Não deveria, Não, é né? porque assim, um homem abusivo, o que ele faz? Dos primeiros sinais, ele torna a mulher, às vezes a mulher no namoro até trabalha, né? Mas ele torna a mulher dependente dele. Antes Sim. dele começar com a agressão, ele torna ela dependente Deixa ela dele. sem caminhos, Não, né? você não precisa trabalhar, eu cuido de você, eu coloco comida dentro de casa, eu quero ver você aqui dentro de casa, cuidando de mim, né? Se precisar de dinheiro, eu te dou. E é na onde que a mulher, nossa, ele me ama, né? Sim. Ele não quer nem que eu trabalho, né? E tem a etapa, a parte disso daí também de um relacionamento abusivo, que quando ele é abusivo, ele não vai ser abusivo na frente dos outros. Não. Ele não vai ser abusivo para a família dela. Então, quando ela chegar nessa família para falar, olha, as pessoas vão falar assim, nossa, mas será que é mesmo? Porque ele é tão bom. O que será que está acontecendo? Então, para ela, vai dar a impressão que aquela porta da família está fechada. Porque a família ama ele de paixão, é apaixonada por ele. Né? Ele vai chegar e ele vai conquistar essa família. Sim. Né? Então ela vai ficar meio sem caminhos, né? Se ela não tem essa independência de ter a vida dela própria, ela vai se sentir sozinha, excluída da família, porque ele vai ser o santo. Né? E tem muitos que afastam a mulher da família. Sim, também, né? também. Porque aos pouquinhos ele vai afastando, até que chega uma hora que tá só ele e da família, dos amigos. Quando a gente fala né? muito isso, a gente fala muito tanto da mulher quanto do homem narcisista, né? O narcisismo, ele é isso. Abusivo, o homem narcisista, ele é né? assim, né? Ele vai tirar todos os caminhos da mulher. A princípio, quando ele chegar, ele vai ser um lorde, ele vai ser um príncipe. Ele vai... para ele chegar até essa mulher, ele vai saber tudo o que ela gosta. Sim. Ele vai investigar a vida dela, a música que ela gosta, o tipo de tecido que ela gosta, a cor que ela gosta, que tipo de flor ela gosta, perfume. Ele vai fazer tudo isso. Pra quê? Ele vai chegar e ele vai envolver dela de uma forma que ela não vai sentir. Ela vai olhar e vai falar assim, nossa, foi Deus que é um príncipe. É Deus que me deu. Nos seus relacionamentos foram assim? Alguns sim. Alguns sim. Então, você falou do segundo, né? Daí Sim. você ficou 3 anos com ele, esse te traía, mas não te agredia, mas te traía. Sim. E o terceiro? Então, é o pai do meu filho caçula, né? Hoje com 26 anos. Meu mais velho tem 29 e o meu mais novo tem 26. Alguém que era uma pessoa muito boa, não era uma pessoa ruim, mas era dependente químico, era usuário de crack. Então, eu não tive maturidade para desenvolver esse relacionamento, para ajudar, para saber que caminhos tomar. Mesmo assim, a gente ficou 4 anos junto e quando eu me separei, o meu filho tinha 4 aninhos. Tinha acabado de fazer 4 aninhos e eu me separei. Porque eu não dava conta, porque ele trabalhava
Ele era muito trabalhador. Só que quando ele pegava o pagamento na mão, podia esquecer. Ele sumia 1 semana, 3 dias, 4 dias. Mas quando você conheceu ele, ele já mexia? Você Não, já sabia? Não sabia. Não sabia. Ah, sim. Só que ele era uma pessoa muito boa. Não tenho do que falar, de reclamar também dessa questão de agressividade, de nada disso. Ele só sumia. Só sumia. E aí, tipo assim, eu não dava conta. Às vezes eu ia atrás, procurava, achava em determinados lugares. Mas aí eu fui vendo, né, os meus filhos crescendo e o que eu tinha para oferecer para os meus filhos? Na mesma situação. Sem ter estudo, sem ter um trabalho, dependente emocional, dependente financeira, sem caminhos, né? E mesmo assim a gente ficou junto 4 anos. Quando a gente se separou, teve, né, algumas voltas que também não tiveram sucesso, nesse sentido de ter mudança de vida, né? Não houve mudança e eu desisti de vez mesmo, falei, não quero mais. Ele tinha problemas também, né, com vida do crime, depois de uma época, né, foi preso várias vezes. Então eu falei, não é essa vida que eu quero pra mim. E quando meu filho tinha 4 anos, a gente se separou definitivo. Ele sumiu por um tempo. Aí ele faleceu, e antes dele falecer, 3 meses mais ou menos assim, ele ficou muito ligado ao meu filho. Ele foi atrás, ele queria que meu filho fosse morar com ele, e daí não deu certo, e ele acabou sendo assassinado. Então, nessa vida errada. E aí passou o tempo, eu conheci uma pessoa com quem eu fui casada mesmo, casei. Conheci dentro da igreja, era evangélico, conheci dentro da igreja, fiz tudo como figurino manda, namorei 1 ano e 7 meses, casei bonitinho, de noiva, com 31 anos, bonitinho. Casamento de rainha, que eu tinha sonhado, né? E vivi 10 anos. Um relacionamento onde eu era invisível. Não era vista pra nada. Não tinha nada que me fizesse ficar ali. Eu fazia, agradava e buscava fazer o meu melhor, mas não tinha também uma pessoa que não sei de nenhuma traição física, mas que também tinha contatinhos no celular, tinha contatos em redes sociais, e curtia foto de mulherada, e comentava foto de mulherada, e até um dia, quando eu peguei uma conversa errada, né, que foi apagada, mas eu consegui restaurar essa conversa, e também ainda tentei mais 2 anos, e não consegui mais. Mas além disso, o que mais que ele fazia? Porque ele sendo uma pessoa evangélica, né, o que mais que ele fazia? Não, que ele te tratava? Não me via de jeito nenhum. Não tinha agressão verbal? Não, nada. não. Ele era assim. Não posso falar que era uma pessoa ruim, porque não havia essas agressões. Mas era uma pessoa que não sabia amar. Querendo ou não, mexia no seu psicológico, né? Sim, porque eu não. Eu fui pro salão um dia com o cabelo preto, voltei loira, toda diferente. E ele nem percebeu. Ele nem me viu. Então não tinha aquilo de elogiar e tal. Então foi quando eu também, com 10 anos de relacionamento, eu pedi o divórcio. E ele aceitou numa boa? Não, ele assim, não nada de agressão, mas ele tentou muita reconciliação, tentou muito voltar. Vocês nunca foram falar com o pastor? Não. Nunca conversamos assim. Também tem erros meus nessa relação, né? Isso é claro, até no meu casamento atual, que eu já conversei sobre isso. Onde nós vamos chegar. Tudo envolve o meu pai. Meu pai é pastor, conhecido, renomado. E era, né? Ele faleceu agora em fevereiro. E às vezes me sinto culpada de falar sobre ele, só que é um processo que eu vivi com relação ao que eu vivi dentro da minha casa. Porque o meu pai com a minha mãe se davam muito bem, mas o meu pai comigo era agressivo. Meu pai comigo era, de palavra, abusador. Mas ele te agredia? Sim, e agressões assim de... isso eu me lembro muito, muito pouco da minha infância. Mas algumas coisas eu lembro assim,
de minha mãe me dar banho de salmoura com vinagre para tirar as marcas de cinta, de vara, do que ele batia. Mesmo ele sendo pastor. Sim. Até a gente estava numa conversa esse tempo atrás e a gente estava lembrando sobre a primeira vez que passamos batom, ele disse assim, ó, vai tirar isso daí da sua boca que você tá parecendo uma prostituta. Sabe? Ele era religioso. Então, quem conhecia ele na rua falava assim, nossa, todo mundo ama ele. Quando ele é falado no meio da onde a gente congrega, da onde a gente convive, onde ele viveu, ele é amado por todo mundo. Só que lá dentro de casa, né? Era comigo, né? Com os meus irmãos. Sua mãe, ele agredia sua mãe? Não. Só que a minha mãe foi a mesma coisa que eu. Sua mãe abaixava a cabeça? Sim, a minha mãe, ela viveu isso, que foi assim, ó. A primeira cena que aconteceu entre eles, ela nem me tinha ainda. Ele acostumava abraçar todo mundo e beijar mulheres. Abraçar e dar um beijo no rosto. E aí, o que aconteceu? Um dia ele fez isso na igreja, minha mãe viu e minha mãe não gostou. Quando chegou em casa, disse que ele leu o beabá pra minha mãe e falou um monte pra minha mãe. Que se ele quisesse trair ela, ele tinha Limeira, ele tinha São Paulo, ele tinha isso, ele tinha aquilo. E falou, ele aquietou a minha mãe. E aí, minha mãe nunca mais abriu a boca. Mas a minha mãe também não ia na igreja. Minha mãe ia no dia de Santa Ceia, no dia que tinha uma festividade, no dia que ele ia, viajava, ficava 15, 20 dias fora de casa, fazendo a obra, e minha mãe em casa, cuidando de 3 filhos, e sozinha. Eram financeiramente, mantimentos, essas coisas, quem mantinha a nossa casa era a minha avó. Mãe da minha mãe. Ele não trabalhava? Não, trabalhou por um tempo e depois não mais. Então, tipo assim, a gente viveu uma vida de muita privação, de alimento, de roupa, a gente vivia muito de roupas usadas, não que isso, né, de repente a gente fala, ó, não me serve mais, você quer, você pode receber? Tá, ok. Mas eu me lembro de pessoas chegando lá em casa e falando, não serve mais para meus filhos, não serve mais para mim, tô, para vocês. Não porque tava partilhando, era porque tava vendo a gente sem roupa, passando necessidade, né? E até esses dias eu tava em um determinado lugar conversando e a pessoa disse para mim assim, Jô, você se lembra de uma vez que você fugiu de casa e a gente era criança? Eu falei, não me lembro disso. Ela falou assim, eu me lembro, porque fui eu, uma amiguinha aqui, e a mãe dessa amiguinha lá na sua casa, porque ela queria saber de você, porque você tinha sumido e você era criança. Você lembra onde você foi? Eu falei, eu nem lembro disso. Aí ela falou assim, eu lembro, porque a gente chegou na porta da sua casa, sua mãe estava lá. E aí a pessoa disse para sua mãe assim, vocês já acharam a Jo? Ela apareceu? Ela falou assim, apareceu. Tava tudo bem. Ela falou, o difícil foi tirar o pai dela de cima dela, que o pai dela pisou na garganta dela, e se eu não tirasse ele ia matar ela. Então, aí o X da questão. Aí, deixa eu só fazer um comentário aqui, Jô. Porque é assim, né? Eu sou evangélica, né? Amo a igreja. Meu Deus, jamais eu sairia da igreja, porque eu sei que esse é o caminho. Sim. Mas, infelizmente, dentro da igreja, existe muitos, como fala, cordeiro em pele de lobo, né? Às vezes você olha assim para as pessoas e fala, nossa, aquele homem é um homem de Deus e tal. E aquele homem está agredindo a esposa dentro de casa, está agredindo os filhos, né? E tem mulher, eu sei que tem, né, que passa por isso. Então, que vocês ouviram, né, o testemunho da Josi. Então, eu aconselho você, que está passando por uma situação dessa, não vou falar para você se separar, porque nem posso falar uma coisa dessa. Mas, primeiro, procura seu pastor, explica para ele tudo o que está acontecendo, né? Aí ele vai chamar a pessoa, né, vai conversar. Se não resolver, procura ajuda, que depois, no final, a gente vai passar para vocês todos os contatos da onde vocês vão conseguir ajuda. Então, vocês prestam bem atenção nas palavras dessa mulher. Se você se identificar com tudo que ela está falando, é hora de você parar e pensar e tomar uma atitude na sua vida, tá? Pode continuar, Josi. Sim, então, e assim, quando se fala sobre o narcisismo, o narcisista, o ambiente predileto dele é o ambiente religioso. Porque lá ele vai conseguir se disfarçar como ele precisa se disfarçar, e ele vai agir em casa como ele precisa agir. E a maioria, às vezes, tem líderes do alto escalão, que são narcisistas. Que pra fora todo mundo ama, mas dentro de casa
Só quem convive sabe. Traem as esposas, batem nas esposas, agridem os filhos verbalmente, fisicamente, né? E quem olha de fora assim fala, não, é mentira. Isso não é verdade. Geralmente, os filhos, eles são espelho dos pais. Então, há duas formas de o filho puxar pro pai. Se o pai bebe, ou ele vai beber, ou ele vai repudiar a bebida. Exatamente. Se ele vê o pai agredindo a mãe, ou ele vai agredir a esposa, ou ele vai repudiar a briga. Então, nós, como ser humano, a gente só dá aquilo que a gente recebeu. Exatamente. Não tem como, a gente não tem um modelo de vida de falar assim, eu vivi isso, mas eu quero passar isso para os meus filhos. Eu costumo dizer sempre assim que filhos não ouvem conselhos, eles seguem exemplos. Exatamente. E aí, muitas das vezes, eu penso assim, a gente apanhou dos nossos pais, né? A gente teve uma educação dos nossos pais. E muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não vou querer passar para o meu filho o que eu passei. Exato. Né? Só que, às vezes, a gente tem que analisar também isso daí. Por quê? Porque a gente fala assim, eu não vou fazer isso porque minha mãe fazia isso, porque meu pai fazia isso. Tá, mas qual o modelo de pessoa que você criou, que você foi gerado hoje? Quem é você hoje? Sim. Né? Às vezes, as correções que os pais deu, quem que você se tornou hoje? Uma pessoa trabalhadora, competente, família. Então, tipo assim, pra que mudar a educação que deu certo? Né? Muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer nada, eu não vou corrigir meu filho, eu não vou fazer nada porque eu fui corrigido. Sim. Só que aí, a gente tem que analisar. Igual você passou por um processo na sua vida que realmente você não vai querer fazer o seu filho o que seu pai fez com você. Eis aí o X da questão, exatamente o que você estava falando, mas eu repeti. Porque da mesma forma que eu fui agredida pelo meu pai, eu agredi o meu filho caçula. Aí. Entendeu? Eu repassei isso. E até eu adquirir o conhecimento, até eu chegar, hoje ele é um homem, já falei, já pedi perdão, já conversamos, expliquei que a gente, exatamente como você disse, a gente não tem como passar o que a gente não recebeu, né? Então, hoje eu faço diferente. Hoje eu converso, hoje a gente dialoga, mas eu errei também. Eu criei marcas no meu filho caçula, principalmente, inesquecíveis, que eu sei, porque eu machuquei ele também da mesma forma que eu fui machucada. E é exatamente isso que a gente estava falando. Quando a gente fala sobre pai e mãe, a gente tem que pensar assim, ó. O pai, no meu caso, mulher, nós mulheres, o nosso pai é o nosso primeiro amor. Então, se a gente vê o nosso pai bater, se a gente vê o nosso pai humilhar, se a gente vê o nosso pai trair, é isso que a gente vai trazer para a nossa vida, porque aquele modelo é o que a gente conheceu. Aquilo é o certo. Minha mãe aguentou, minha mãe ficava ali. E muitas vezes a gente vai acreditar que a gente não pode ser feliz porque a nossa mãe não foi. Então, se eu for feliz, eu vou estar deixando minha mãe para trás. Eu vou trair a minha mãe, porque minha mãe foi tão infeliz, apanhou, sofreu, foi traída, foi humilhada. E quem sou eu, como a gente diz hoje na fila do pão, para ser feliz e deixar minha mãe infeliz? E uma coisa que muitas das vezes acontece, não sei se foi o seu caso, né? Muitas das vezes a pessoa entra nesse processo de sofrer com o marido. Por quê? Porque quer sair de casa cedo. Exato. Né? Porque em casa sofre agressão, vê briga, quer uma linha de escape. E aí o primeiro homem que encontra... Oi, deixa eu fazer um comentário aqui. Desculpa aí, deixa eu só cortar um pouquinho vocês. Que o negócio aqui tá chique, tá? Eu vou ler aqui o comentário da Débora, né, Ferreira. Ela está falando, parabéns pela iniciativa, muito orgulho de vocês. A Stephanie, infelizmente esse tipo de homem sabe como envolver uma mulher. Eles fazem ela se sentir única e para depois que a mulher já está envolvida, mostra quem realmente são. Exatamente. Foi o que você falou. E a Viviane Paroli, parabéns pela iniciativa. Eu acho que ela quis dizer, vou ver, eu não sei que ela, vós vê o valor sempre. Não entendi direito. Mas se é Graziela Israel,
acompanhando você, Josiane, daqui dos Estados Unidos. Beijo, Olha. Gra. Então já estamos alcançando. Já estamos em outro país, que chique! Então, assim, muitas das vezes, o relacionamento que a pessoa passa, por quê? Porque ela quer uma linha de escape. Sim. E isso, para essa juventude agora, é perigoso, né? Porque, tipo assim, se a pessoa não tem uma segurança dentro de casa, um acolhimento dentro de casa, o que ela vai fazer? Primeiro relacionamento que ela vai ter, e o cara levar umas flores, tratar bem, dizer que é linda, que é maravilhosa, a pessoa vai acabar entrando em um arapuca. Sim. E aí, depois que ela foi para aquele relacionamento, que ela viu o que ela passava dentro de casa, e aí ela chega pro marido, e o marido faz o mesmo com ela, vai cair naquilo que você falou. Ah, se minha mãe passou, quem sou eu na fila do pão para reclamar? Então eu tenho que aguentar calado. Isso. E não é assim que funciona. Hoje em dia, a gente tem muitos meios para poder recorrer, para poder pedir ajuda. Exatamente. Se o pai, se a mãe não ajuda, se você está passando por um relacionamento abusivo, se você mentalmente, palavras que machucam, agressões, às vezes não é só agressão, às vezes palavras, às vezes na hora do sexo, agressão. Sim. Né? Não aceita o momento da mulher. Então, não aceito não, né? Não aceito não. E isso é muito perigoso. Sim. Por quê? Porque vai começando com poucas coisas, e aí a sua autoestima vai abaixando, você vai vendo que você não tem mais confiança, você vai achar que você não é capaz, e não é isso, você é capaz. E acaba tolerando isso, né? Ficar ali por uma vida toda tolerando isso. Exatamente. Sim. E por outro lado, também tem os dois lados, né? Tem aquelas que pensam, minha mãe sofreu a vida toda, então eu não tenho que ser feliz. Igual você falou, né? Sim. E por outro lado, tem aquelas que falam, não, eu não vou passar pelo que a minha mãe passou. Só que daí, ao invés dela largar, né, procurar outra vida para ela, o que ela faz? Ela começa a bater de frente com o homem. Sim. E a mulher, ela é frágil. Então, Sim. ela sempre vai perder nesse sentido. Sim. Aí ela começa a discutir, ela começa a falar, ela começa a atacar. É da onde que acaba acontecendo essas brigas também. Sim. Porque a mulher fala, eu não sou minha mãe, ele não vai fazer comigo. Exatamente. Como meu pai fez. Era muitas vezes o que eu pensava, que às vezes eu acabava batendo de frente em algum relacionamento, porque eu falava assim, eu não vou viver o que minha mãe viveu. Ficar aqui vivendo uma vida tendo que depender dos outros, não podia sair porque morava lá no sítio, não tinha como sair, não tinha como fazer nada de diferente, então meu pai saía todo dia lindo, bonito, cheiroso, bem arrumado, e a gente em casa vestindo roupa usada, e a minha mãe ali. A minha mãe tinha um cabelão na cintura, minha mãe era uma loira de olhos azuis, linda. Você não via minha mãe de outro jeito, senão com o cabelo preso aqui em cima, sem um sorriso no rosto. Quando a gente até estava comentando um dia, a gente estava olhando as fotos da minha mãe. Quando ela era solteira, o sorriso dela, o ombro aberto, sabe, uma coluna ereta. E depois a gente só lembrava de uma mulher corcunda, sem sorriso no rosto, sem alegria, muito amável, muito amorosa, mas sem... Ela é viva ainda, sua mãe? Minha mãe faleceu com 59 anos. Nossa, super de um câncer de mama, e a gente sabe que câncer é mágoa, é tristeza, é coisa guardadinha ali já dentro. É comprovado pela medicina. Sim. Então, é algo que pode ser hereditário, tem, né, a parte hereditária, né, os genes da família e tal. Uma hereditária que veio com mágoas de lá de trás também. Exatamente. Então, é isso que eu falo assim. Aí a gente vai chegar aonde? No meu quinto e último relacionamento. No meu quarto era o pastor, né? Não, era o evangélico, né? E aí o meu quinto relacionamento agora, que esse é pra sempre. Amém. Mas no começo não foi diferente de nenhum outro, né? Quando eu conheci ele, a primeira vez que a gente saiu pra conversar e bater papo, ele já disse pra mim, olha, eu sou usuário de crack, eu bebo, eu fumo, perdi minha família por causa do vício e tal, e foi falando, e aí aquilo entrou na minha cabeça de uma forma assim, caramba, todo mundo que chegou na minha vida se fez de ovelhinha, chegou e se fez de bonzinho, se fez de mocinho, e entrou na minha vida e, poxa vida, ele chegou e tá falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele perdeu, né, o relacionamento dele por causa dos erros dele, que ele traiu também, que ele por causa das drogas, poxa vida, ele chegou, foi tão verdadeiro, será que tem alguma coisa diferente aí? Mas aí a gente conversou,
vamos se conhecer, vamos e tal, e não vamos se envolver, porque eu acabei de sair de um relacionamento, falei, eu também, então vamos nos conhecendo. Tudo conversa pra boi dormir. Porque eu, na minha carência, de novo, 15 dias a gente tava morando junto. De novo. E aí, com um mês que a gente tava morando junto, começou de novo a minha tortura. Porque aí ele começou a recair nas drogas. Só que eu não conseguia ir embora, porque eu vivia com ele o que eu nunca vivi na minha vida. De amor, de carinho, de respeito. Mesmo nos dias que ele ficava sumido 5 dias, eu ia procurar ele, eu ia buscar ele, ele abaixava a cabeça e vinha embora comigo pra casa, porque eu ia procurar ele em tudo quanto é Cracolândia, até eu encontrar. Passava noites em claro procurando ele, até achar. E quando achava, eu levava ele pra casa. E ele nunca ergueu a voz pra mim. Ele falava, não, vambora. Espera só um minutinho, ele falava. Eu tô terminando ali, eu já vou embora com você. E ia. Então, muitas vezes eu trabalhava, e às vezes num dia de folga dele ele ficava em casa. Quando eu chegava em casa de tarde, tinha louça lavada, tinha roupa lavada, a casa estava limpa. Ele falava assim pra mim, você sabe, eu tô usando, né, não vou conseguir comer, mas a janta pra mim estava pronta. Então, aquilo me prendeu, porque eu nunca tinha vivido isso. Eu tinha alguém que me abandonava, que me maltratava, que me xingava, mas alguém que me tratasse com amor daquele jeito não tinha. E aí eu comecei a apostar naquilo. Falei, caramba, vamos tentar, e fui tentando. A gente teve, sim, um processo difícil, onde, né, a gente se separou por uns dias, né, e ele foi para Conchal, na casa de um grande amigo nosso, pastor, que discipulou ele, ajudou ele, e nesses dias que a gente passou por esse processo, quando ele voltou, ele disse assim para mim, a partir de hoje, eu nunca mais vou usar, nunca mais vou beber, nunca mais vou fumar. Falei, fiz na história, tô escutando já faz 3 anos. E ele falou assim, então a partir de hoje eu não vou falar mais, eu vou mostrar. E agora ele tá há 3 anos limpo. Glória a Deus. Firme comigo na igreja, trabalhando pro Senhor, com uma vida transformada e mudada. Mas nesse processo que eu tava passando com ele, eu fui buscar ajuda pra mim. Porque eu comecei a me questionar assim, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher limpa, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma boa dona de casa. Eu sou muito romântica, muito amiga, adoro fazer mesa posta, fazer jantar romântico. O que acontece que não entra ninguém que preste na minha vida? Por que eu só vivo esse tipo de relacionamento? Eu sei que eu tô buscando, às vezes, lá fora no mundo, mas ok, tem alguém que casou lá fora no mundo e é amada como eu nunca fui. E aí eu fui pra terapia. E lá na terapia, um dia, a terapeuta disse pra mim assim, Jô, como era o relacionamento do seu pai e da sua mãe? E aí eu comecei a chorar. Porque até então, esse relacionamento era meu exemplo. Quando eu via meu pai com a minha mãe, era o que eu queria pra mim. Só que pra mim o meu pai não era aquilo que ele era pra minha mãe, né? E aí eu conversei aquele dia com a terapeuta e eu não entendi nada, porque eu entendi que os problemas que eu tinha era com o meu pai. Mas se ele era bom pra minha mãe, apesar de, né, ter isso de não trabalhar, mas ele não tratava a minha mãe mal, de bater, de xingar, nada disso. Então eu questionava assim, por quê? E aí um dia eu sentei na minha cozinha e eu disse pra Deus assim, se é o tempo que o Senhor tem pra mim, que eu preciso alcançar mulheres, como Deus disse pra mim algumas vezes que eu trabalharia com mulheres, eu preciso que o Senhor faça que eu entenda a minha história, porque eu preciso ser curada para curar. Não tem como eu querer sair lá fora curar se eu tô machucada. Eu preciso entender. E aí eu sentei ali e eu fiquei por um tempo. E foi como se alguém descesse com um saco assim na mesa da minha cozinha e jogasse um quebra-cabeça e começou a fazer assim pra mim. Lembra desse dia? Lembra dessa situação? Lembra disso? E foi se encaixando e eu fiz assim, meu pai. O meu pai era o meu exemplo. Todas as vezes que eu pedia alguém pra Deus, eu dizia pra Deus assim, eu quero alguém igual ao meu pai. Eu sempre pedia isso. Se tem uma coisa que eu quero na minha vida, é alguém como o meu pai pra mim. Mas por que você queria alguém Porque era uma como seu dependência pai? emocional e eu achava que o casamento do meu pai com a minha mãe era lindo. Era perfeito. Era sim, perfeito. você achava. Mesmo vendo ela sempre cabeça baixa, Porque eu triste achava... pra sim, baixo, você achava eu que... achava que era lindo, porque às vezes eu chegava em casa, ela estava deitada no colo dele, ou ele estava deitado no colo dela,
ou os dois estavam assistindo TV junto. Nessa parte, ele ajudava ela nos serviços domésticos. Quando ela adoeceu, ela ficou doente 7 anos, ele cuidou dela lindamente. Quer dizer, você só viu a cena, você não viu os bastidores, né? Sim, então eu comecei a entender muitas coisas, muitas conversas até que eu tive depois com o meu pai, que não cabe aqui, mas que eu comecei a falar, minha mãe não era feliz assim como eu achava que era. Ela engoliu muita coisa, ela guardou muita coisa para ela, né? Como isso que eu falei. Mesmo porque no tempo dela era muito difícil, né? Se no seu você sofria agressão, você já não sabia o que significava, imagina ela. Exatamente. E aquilo que eu sempre falo. Então, se alguém perguntar assim pra mim, se alguém chegar em mim e falar assim, dentro da igreja, João, o que eu faço? Meu marido me bateu. Eu apanhei. Opa, primeira coisa, polícia. Segunda coisa, vamos separar. Quando há agressão, tem que haver separação, sim. Porque a Bíblia diz assim que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e dá a vida por ela. Às vezes, nós temos tudo isso hoje na questão do feminismo, falando sobre a mulher não precisar de homem, a mulher não querer homem, a submissão, não ser submissa ao homem. Por quê? Porque o homem desaprendeu, ou talvez não aprendeu a amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque Cristo não precisa pedir submissão para nós, precisa? Quando a gente se entrega para ele, é de corpo e alma, reconhecendo o amor que ele nos deu. Então, ele não precisa, você vai ser submisso a mim, viu? Não. Quando a gente se entrega é de corpo e alma. Ele dá o livre arbítrio para você escolher, né? Então a gente não vê na Bíblia também pedindo para a mulher amar o homem. Porque a mulher não precisa. Quando se fala sobre amor, a mulher é isso, é entrega. Porque se ela for amada, ela vai responder dessa forma. Se ela for querida, amada, desejada, ela vai responder dessa forma. Sim. E igual você falou, né? Agora você falou que o seu esposo, ele vivia no mundo de droga. Hoje a vida dele é transformada. Sim. Mas por quê? Porque ele quis, né? Sim. Uma coisa que eu costumo falar é assim, muitas mulheres aí tá orando, tá jejuando, tá subindo ao monte, né? Pedindo para Deus transformar. E eu sinto muito em te dizer que não vai ser transformado. Sim, não se a pessoa não quer, Deus não é invasor. Se a pessoa não quiser, né? A pessoa transforma sim, mas Deus fala, esforça-te que eu te ajudarei, né? Sim. Igual no caso da sua esposa, ele se esforçou e Deus ajudou, mas aí a pessoa tem que querer ser transformado, e até ela querer ser transformado, você vai ficar apanhando, você vai sendo humilhada, vai ser traída. Então, é o que eu falo, mas Deus vai transformar, então tá bom. Então, se você está sendo agredida, você se separa, né? Procura seus direitos primeiro. Sim. Não se separa de sopetão. Gente, eu falo isso assim, sabe, de experiência própria, porque eu perdi a minha filha. Por quê? Porque ela se separou de sopetão e achou que estava tudo bem, que ela podia sair, que ela podia continuar curtindo a vida, que não ia acontecer nada, né? E a maioria das mulheres que sofrem agressão, que sofre feminicídio, é por quê? É porque se separou e o homem não aceitou. Mas por quê? Porque ela simplesmente não quer mais sair de casa, né? Então isso não pode. Então primeiro, se não trabalha, primeiro arrumar um serviço, criar a independência e depois procurar os direitos. Como eu falei, a gente vai passar todos os direitos para vocês, né? Coisas que tem gente que nem sabe que existe. Eu mesma, nossa, tem coisas que eu não sabia que existia, né? E agora eu sei que existe. Então procurar ajuda. Aí depois que a mulher está calçada, né? Que ela já tem ajuda, já tem uma apoio, né? Medida protetiva, já está até com o botão do pânico na mão. Aí sim, aí ela vai seguir o passo, porque é um passo após o outro. Esse assunto é um assunto longo, com muito pano para manga, Nossa, né? Que eu digo sempre assim, que as nossas leis precisam ser mudadas também, né? Que eu digo assim que medida protetiva não salva ninguém. Precisa ter algo que agrediu uma vez, ameaçou de morte, fez alguma coisa, vai pra cadeia, vai ficar preso. Porque às vezes não acredita, a voz dele tem mais valor, e acaba acontecendo. Então eu acho que as nossas leis precisam mudar nesse quesito também, né? Porque eu penso dessa forma, a medida protetiva não salva, porque a gente vê muita gente que tem medida protetiva e acaba morrendo. A questão
é assim, a gente não pode depender do Estado para nossa segurança. Sim. Né? Eu penso assim, uma medida protetiva, ok, legal, tem os contatos de polícia, se você ligar eles vão, ok, legal. Só que eu acho assim, a pessoa, ela tem que perceber o quê? A pessoa está num relacionamento, ela tem que ter percepção. Sim. Às vezes a gente tem que viver na emoção e às vezes a gente tem que viver na razão. Se a gente vive só na emoção, a gente vai passar... Na hora que a gente for cair na razão, já é tarde demais. Sim. Então a gente tem que balancear o nosso relacionamento. Emoção e razão. Por quê? Porque tem hora que a gente, em uma briga, em uma discussão de um casal, a gente tem que o quê? Não viver só na emoção ali. A gente tem que ter o quê? Raciocínio. Raciocinar que eu assumi meu erro. Se eu briguei com a minha esposa, que ela tá assistindo aqui, a Débora. Se eu briguei com ela, se ela brigou comigo. Opa, a gente discutiu. O porquê a gente discutiu? Razão. A gente tem que raciocinar. Opa, eu errei. Me desculpa, eu errei e não vou cometer mais esse erro. Vou procurar melhorar. Sim. Isso é muito importante, a gente viver na emoção e na razão. Muitas das vezes, a mulher, ela quer viver só na emoção. E o homem, ele é mais racional. Sim. Né? Então, às vezes ela fala assim, tem que procurar a polícia, tem que denunciar, tem que fazer isso, tem que ter botão no pânico. Só que se a pessoa, ela não parar, não abrir a mente dela e falar assim, pô, eu sou totalmente dependente desse cara. Porque o último estágio Saber é a agressão. Saber a hora de ir Chegou embora. na agressão, aí não tem outro jeito. Eu queria convidar você que está assistindo esse podcast ou vai assistir depois, analisa a sua vida. Você é 100% independente, né? Ou dependente. Quando eu casei, a minha esposa, ela não tinha habilitação, né? A gente optou por eu trabalhar e ela ficar em casa cuidando dos nossos filhos. Então, ela era praticamente assim, querendo ou não, a gente era um conjunto, a gente era um casal. Sim. Só que, se eu fosse analisar, ela era totalmente dependente de mim. Por quê? Sim. Ela não tinha uma habilitação, ela não trabalhava, ficava em casa cuidando dos nossos filhos. Mas por quê? A gente entrou num acordo e a gente vivia dessa maneira. Eu trabalhava lá fora e ela dentro de casa. Se eu opto por essa opção, ela é totalmente dependente de mim, ela vai fazer isso, não ia dar certo. Chegou uma hora que o nosso filho cresceu um pouco maior, eu falei, vai tirar sua carta. Vamos trabalhar. Hoje, ela é totalmente dependente. Inclusive o primeiro serviço dela fui eu que arrumei. Ela é totalmente independente. Sim. E eu confio nela, porque há uns anos atrás eu fui pra Inglaterra. E ela, se virou aqui sozinha com meus filhos, cuidou dos meus filhos, cuidou da casa, cheguei, eu voltei, a casa tava tudo em ordem. Por quê? Porque eu confiei nela, falei, eu tô indo, mas tá tudo na sua mão, ficou tudo na mão dela. E fui e voltei e a casa tá de pé. Então, Sim. Por quê? Porque ela foi aprendendo a ser independente. Ela criou isso, independência. Sim. Né? Então, primeiro de tudo, a mulher ela tem que se autoanalisar agora e ver se ela é dependente do cara, se ela é independente. Se ela for totalmente dependente, começa devagarzinho. Começa a estudar um pouquinho mais, Sim. Começa a procurar um trabalho, e aí você vai vendo o quanto que você é valorizado. Sim. Porque se você começar a ver se você é valorizado, vai acontecer duas coisas. Ou ele vai querer te barrar, ou ele vai te impulsionar para você ir mais longe. É exatamente isso. É o que eu vivo hoje, como eu sempre disse. Eu não trabalhava, estudei, mas nunca exercia a função, fiz auxiliar de enfermagem, não exercia. E aí não tinha carta, morando no sítio, dependia dele pra tudo. Esperava ele chegar do serviço, me leva no mercado, me leva no médico. Às vezes ele tinha que perder um dia de serviço para levar no médico, pra fazer exame. E aí ele falou assim, não, a senhorita vai tirar a carta. E aí eu fui lá, e com 48 anos eu fui me habilitar, tirei minha CNH, e minha mãe sempre dizia assim pra mim, coisa de sítio, né? Não adianta, burro velho não pega trote. Não adianta, você não vai. Você vê o incentivo, né? Sim, e aí eu fui e consegui, passei tudo de primeira, né? Passei e fui embora pra frente, e tô estudando agora, em julho me formo, psicanalista clínica. Que legal.
E ele me impulsionando, vamos lá, vamos, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vamos, né? Até hoje, né, o que a gente falou sobre conversar, eu tive que fazer um pedido de perdão, porque eu briguei com ele, porque eu queria que ele viesse aqui comigo hoje. Ele falou, não, eu vou estar trabalhando, você vai. Eu não sei se vai dar. Eu fiquei brava, depois eu tive que mandar um áudio pedindo perdão. Então, assim, tudo isso, hoje eu não trabalho fora mais, mas eu tenho esse incentivo. E eu tenho esse entendimento dele, a gratidão, assim, que às vezes quando eu falo assim, eu não trabalho mais, ele me corta. Ele diz assim, você não trabalha? Você não lava, você não passa, você não cozinha, você não faz nada em casa? Isso é um trabalho. Conjunto. Sim, é um conjunto. Sim. Então ele tá indo lá fora ganhar, né? E hoje, graças a Deus, Deus tem honrado ele na profissão dele, onde ele tá, né? E hoje a gente vive uma vida, assim, que eu nunca imaginei sonhar. O meu presente de aniversário em 2024 foi uma viagem para conhecer Gramado. Era o meu sonho de consumo. Ele falou, vamos lá, eu vou te levar. Então, quando eu me curei, quando eu entendi, a princípio, eu culpei muito meu pai, né? Eu odiei o meu pai a princípio, quando eu descobri que o problema era ele, que tudo isso que tinha acarretado na minha vida era com ele. Mas, aí um dia, eu estava pensando, ainda esses dias atrás, porque tudo isso é muito recente. Eu ainda estou nesse processo de cura. E eu pensei exatamente isso. Como eu posso exigir a cura, o perdão do meu pai, eu não perdoar meu pai, se eu preciso do perdão do meu filho? Porque eu repeti o erro com ele. Eu também errei com ele. Então, se eu quero o perdão do meu filho, como que eu não perdoo o meu pai? E o meu pai também não teve família, pai e mãe. Não soube. Ele não teve, ele foi abandonado aos 8 meses pelo pai, os pais se separaram, meu avô foi embora, construiu outra família, ele foi conhecer meu avô com 27 anos, a minha avó se casou com um alcoólatra, que batia nela, espancava ela, e quando ele foi um dia acudir a minha avó, ajudar a minha avó, ele machucou o padrasto, e na época, a polícia falou para ele assim, agora a senhora vai ter que decidir, ou o seu marido ou o seu filho, porque como ele agrediu o seu marido, ele pode estar dormindo e o seu marido matar ele. Ele tinha 11 anos e a minha avó colocou ele na rua, ele foi ser morador de rua. Então ele foi conhecer Jesus com 18 anos em São Paulo, dos 11 aos 18, ele morou na rua. Então, o meu pai não teve amor para dar. Mas até eu curar tudo isso daqui, eu consegui entender isso, que ele não passou para mim porque ele não teve, né? Foi difícil e ainda é para mim, ainda tem processos que eu tô passando no meu processo de cura, de transformação, né? Porque ele não teve, então não tinha como ele dar para mim, ele não teve um exemplo de lar, de família, de filho, de como corrigir filho, de como educar filho. Né? Tipo assim, pra você, no caso, não vou, tipo assim, entendo o que eu vou te falar agora. Sim. Não é difícil você perdoar seu pai, por tudo que ele fez pra você. Por quê? Porque você sabe a história dele. Ele te deu o melhor. Ele te deu, por mais que ele te agrediu, por mais que ele fez tudo com você, ele te deu o melhor. Era o que ele tinha. Era o que ele tinha. Era o que ele tinha nas mãos. É o que ele tinha nas mãos pra te dar. Então isso aí, você analisar a história dele, é o melhor que ele tinha pra te oferecer. Não Sim. tinha como ele te oferecer um diamante se ele só tinha o carvão. Sim. Né? Então, agora é complicado quando você ainda não conhece o passado. E você fica julgando a pessoa que te educou. E assim, ó, hoje, antigamente a gente não tinha esse acesso à internet, à rede social. Hoje, vamos falar aí, não sei se pode falar nome de rede social, mas, né, todas as redes sociais que a gente tem, TikTok, Instagram, Facebook, a gente tem psicólogos, psicanalistas, terapeutas falando sobre relacionamentos, sobre pai, sobre mãe, sobre filhos, de como criar filhos. A gente precisa achar um caminho. A gente não é leigo mais. Hoje em dia a gente só é leigo quem quer. Não existe mais aquela que morava no sítio, que não tinha uma televisão, que não tinha um rádio, que não tinha acesso. Hoje nós temos acesso. Que tem muitas pessoas que perdem muito tempo, né, lá rodando a tela do celular. Sim. E não busca entender, né, de coisa boa, de coisas boas, de bons conteúdos. Como que eu posso? Porque primeiramente, o que eu falo é assim: como que eu vou sair de uma relação? Primeiramente, o que você tem que fazer? Se amar. A partir do momento que você se amar, se valorizar, esse é o primeiro passo. Tem que se amar, se valorizar, se colocar em primeiro lugar. Sim. Né? Aí, a partir desse momento, então, e agora?
Aí, vai lá, igual você falou, tem vários. Nossa, Sim. o que eu já vi, assim, de depoimento de mulheres, sabe? E hoje a gente tem como conhecer sinais, né? Como eu disse, no meu primeiro relacionamento, era amor. Hoje não, hoje a gente entende que não é amor. Hoje a gente entende que é algo ali, né, para prender você, é algo possessivo, né? Hoje as pessoas dão sinais e hoje a gente sabe como reconhecer. Naquela época eu não sabia. Não tinha esse acesso, né? Eu não tinha televisão na minha casa, eu fui ter televisão, acho que eu tinha 19 anos, 18 anos. Não tinha. Então a gente não tinha acesso. Mas hoje não, hoje as pessoas podem saber como reconhecer um narcisista, como reconhecer um psicopata, um abusivo, né? Elas têm esse acesso de conhecimento, né? Não dá pra cair aí no conto do vigário, falar assim, eu não sei de nada. A gente sabe, a gente tem acesso. Um dos sinais que eu acho assim, que os homens falam, né? Pelo que eu conversei com muitas pessoas, né? Que fala, cala a boca, se não te dou murro na sua boca. Né? A partir do momento que o homem falou, cala a boca, corre. Senão eu te dou um murro na sua boca. Quando pode ser que naquela hora ele não deu, mas aí chega uma hora que ele vai dar. Então é hora de correr. Exatamente. Então, igual você falou, tem os sinais. Só entra num relacionamento abusivo quem quer. Sim. Porque esses jovens, né, que começaram a namorar agora, que começaram um relacionamento agora, tem que ficar atento, prestar atenção nesses sinais. Sim. Porque não, mas ele falou isso porque ele estava nervoso. Não. Ele falou isso, mas se ele pediu o seu celular, deixa eu ver o que tem no seu celular. Deixa eu ver com quem você está conversando. Cai fora. Sim, é o controle, né? Eu acho que é que nem a gente fala, aí em casa o celular não tem senha, celular, o que é meu é dele, o que é dele é meu, a gente tem acesso a tudo um do outro, mas tem que ser algo, vamos supor, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver o seu, não, o meu você não vai ver. Não, opa! Por que quer ver o meu, eu não posso ver o dele? Pera lá. Aí já... Entendeu? São pequenos sinais que a gente vai vendo assim, sobre um ciúme, a gente acha, é amor, né? Lógico, a gente tem ciúme, eu tenho ciúme do meu marido, mas não é algo descontrolado, né? Não é algo... Às vezes a gente tem alguma situação que a gente... né? Mas é algo controlado. É algo que você não vai... perder a sua cabeça, é algo que você vai saber conversar sobre aquilo, como eu sempre digo assim, relacionamentos também, hoje o que eu vivo com meu marido, conversas, diálogos, ele fez alguma coisa que me desagradou, que me machucou, às vezes no dia eu não vou falar nada, tem dias que às vezes eu até durmo bicuda, nós não temos um relacionamento, nossa, 25 estrelas, que maravilha, não tem defeito sim, a gente tem problema sim, só que a gente aprendeu assim, você vai sentar desse lado da mesa e eu vou sentar desse. Agora a gente vai conversar. Primeiro você fala, não ergue a voz, e depois eu vou falar o meu ponto de vista. A gente vai achar um caminho para resolver isso. A gente vai brigar, uma briga saudável, não discussão. Eu falo assim, discutir a relação, porque isso nos faz melhores. Isso é saudável. Isso é saudável, mas de uma forma educada. Às vezes eu falo para ele, não mexe comigo hoje. Amanhã a gente conversa. Porque eu sou a explosiva, eu sou a que explode, ele é a calmaria. Então eu falo assim, me deixa, amanhã a gente conversa, depois a gente conversa. E ele mesma coisa, às vezes ele fala alguma coisa, amanhã a gente conversa. Pra gente passar o momento de raiva, pra gente poder sentar e dialogar de forma saudável. Isso é saudável pra relação, né? Então agora, a partir do momento que você vê que alguém explode, porque às vezes a gente fala muito sobre homem abusivo, mas existem mulheres abusivas também. Com certeza. Existem mulheres abusivas que cometem, né, crimes também em nome do amor, que fazem loucuras em nome do amor. Então tem esse tipo de relacionamento do outro lado também, que precisa ser falado também. Mas é tudo isso, a gente buscar sempre resolver de uma forma saudável. E hoje o meu relacionamento é para honra e glória do Senhor. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje na minha relação, né? De amor, de carinho, de respeito, e uma história de transformação. Né? A partir do momento que eu busquei a cura para mim, que eu me curei, ele veio junto, e a gente está escrevendo uma história escrita por Deus, né? Vivendo uma história escrita por Deus, diferente de tudo que eu já vivi e que ele viveu também. A intenção desse podcast é fazer com que, hoje, se você abrir a rede social, você vai ver 1000 vídeos, 1000 podcasts falando das coisas boas que acontecem na vida.
estar pensando nisso hoje. Tudo, se você... Nossa, você vê a pessoa contando ali a vida dela, é perfeito, é um conto de fada, né? E a gente não viu nenhum podcast mostrando a realidade, porque as pessoas hoje nesse mundo tá muito doente, mentalmente, sim. Né? Depressivo. Por quê? Vê aqui, na internet, pô, tudo dá certo aqui. Por que na minha vida não dá certo? Por que na minha vida não acontece? Tem coisas boas na vida? Tem. Mas só que nem tudo que passa aqui é verdade. Porque ali o que passa aqui é o que eles querem mostrar. Exatamente. Ninguém vai mostrar o fundo do poço. Então, e traz uma felicidade falsa para quem está assistindo, sim, né? Exatamente. Porque a pessoa, ai que lindo, ai que bonito, ai não sei o quê. Só que no fundo, os problemas dela tá tudo lá. Quantas pessoas a gente vê que às vezes posta tanta coisa e depois você chega numa rede social e fala, fulano se suicidou. sim. Aí você fala assim, mas... Então, ninguém mostra, né? O que eu acabei de falar, ninguém mostra o fundo do poço. Sim. É e a gente veio aqui pra mostrar. É o que o fundo do poço. É o que eu costumo fazer. Eu sair, mas é o que eu costumo fazer. Às vezes, agora a minha família até acho que já acostumou um pouquinho com o meu jeito. Às vezes chega aniversário, algumas coisas assim, né? Datas comemorativas, posta foto e comemora, e posta frase bonita lá, né? E fica tudo um marketing lá. Só que, na real, no dia a dia, não é assim. Entendeu? Então, tipo assim, eu posto assim, poucas fotos, assim, tipo, eu com a minha esposa, assim, aquelas frases bonitas. Pra que eu vou postar lá pra todo mundo ver e aqui ser diferente? Não, eu tenho que fazer aqui dentro da minha casa ser diferente e automaticamente, se alguém ver, se alguém querer ver minha vida, que diferença vai fazer pra aquela pessoa? Eu não posso falar a mesma coisa porque eu sou amante de rede social, de postar. Tudo bem. É o seu jeito, tudo bem. Você entendeu? Só que, tipo assim, o que eu quero dizer, tem muitas das pessoas, igual você falou, eu sou romântico, eu gosto de fazer isso, eu gosto de jantar. Se você faz isso dentro da sua casa e vai pra rede social, ok, legal. Só que tem muitas pessoas que vivem só de marketing. Eu acho que a gente precisa postar o que inspira. Postar o que vai fazer. É que nem eu falo assim, eu contando a minha história e fazendo tudo que eu faço. Falo muito, né, no TikTok também. E algumas pessoas me chamaram e disseram assim, Jô, você é meu exemplo. Jô, eu me inspirei em você. Então é isso, vamos postar para inspirar. Sim, vamos postar para fazer com que... Mostrar que é possível a mudança, que é possível fazer diferente. Como eu vejo assim... Muitas pessoas disseram assim pra mim quando eu conheci meu marido, você é louca, né? E hoje eu posso mostrar que teve mudança, que eu ajudei, mas que a mudança veio dele. Ele decidiu com a minha mão, né? E você ainda teve sorte ainda, porque poderia ter sido o 6º casamento. Sim. Né? Porque você entrou num relacionamento, mas Deus tem os meios dele de trabalhar. Sim. E ele trabalhou dessa maneira. E a intenção desse podcast, o que é? Na Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, né? Que aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E nesse tempo que ela passou, nesses 12 anos, o que ela passou na vida dela? O quão difícil foi para ela. Sim. Né? E aí a Bíblia mostra que ela tomou uma atitude e falou, somente se eu tocar na orla de Jesus, eu serei curado. E a partir do momento que ela teve a fé e se impulsionou a se tocar na orla de Jesus, Jesus olha para aquela multidão e fala assim, quem me tocou? E aí, no meio daquela multidão, todo mundo ficou calado, os discípulos falaram assim, mestre, quanta gente aqui, ó, como que vai saber quem te tocou? Aí ela fala, eu te toquei. Ele fala, porque de mim saiu virtude. Eu senti. A tua fé te curou. Então, aqui nesse podcast, a intenção é fazer o quê? Não só contar que ela foi curada, mas contar o processo dos 12 anos dela. Sim. Contar o processo que ela passou, as dificuldades que ela passou, tudo que ela viveu. Que ela foi provavelmente abandonada, deixada. Porque, exatamente. Né, naquela época, o fluxo de sangue, ela era excluída. Era um sinal de impureza, né? E aí, de repente, ela foi o quê? Ela foi curada e olha o testemunho de vida dela. Então, a gente quer deixar aqui para vocês aqui... Gente,
Infelizmente está acabando nosso tempo. Nós não. Tá vendo? A gente achou que era muito tempo, mas infelizmente, né? Está acabando. Então, eu só quero que você faça suas últimas considerações, suas últimas palavras, e depois o David vai passar para vocês da onde que vocês podem encontrar ajuda, o número dos telefones. A gente vai passar tudo direitinho para vocês. Tá? Mas pode fazer, Jo, e você vai voltar um outro dia para terminar, tá? Porque foi muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, né, por essa honra de estar aqui, ser a primeira a estrear, né? Quero louvar a Deus pela sua vida, Solange, que eu sei que tudo que você passou para você estar aqui hoje de pé, é só Deus para te manter aqui de pé com força. Mas como eu disse para você, Deus não permite dor sem propósito, né? Se ele nos permitiu, se ele permitiu passar, é porque ele vai nos sustentar. E o que eu quero dizer para as meninas, para as mulheres de hoje em dia, não se permita ser abusada, não se permita ser agredida, humilhada. Saiba a hora de ir embora, saiba a hora de pedir socorro. E não tenha medo de pedir socorro. Se aqui vai ser passado os contatos, se você está sofrendo uma relação dessa, peça socorro, que vai ter sempre uma mão estendida e segura para te ajudar a sair, te arrancar do lugar onde você está nessa situação. E a gratidão também, né, David, por estar aqui, por a gente poder dividir esses minutos, essa hora, né? Foi muito bom. É tudo nossa. Eu também quero agradecer, e eu quero agradecer a Jo, porque eu já tô chamando de Jo, já fiquei íntima. Eu nem conhecia ela, e nos momentos mais difíceis da minha vida, né, que eu não vou falar, porque se eu for falar eu vou chorar, e eu não quero chorar. Mas ela me mandou umas mensagens muito lindas, que me ajudaram muito, que me deram muita força, e se eu estou aqui hoje é graças às palavras dela também. E então não podia ser outra pessoa para começar com a gente. Aí, ó, eu já vou passar por dentro. Todo mundo. Bom, pessoal, eu vou ler aqui, que ainda eu não decorei, mas, ó, telefone para Maria da Penha, ou Guarda Municipal 153. Liga para esse número para falar o que está acontecendo, ele direciona uma viatura. Se você tem medida protetiva, patrulha, faz visita, daí eles passam o telefone do Smart, que é só para vítimas. 190, Guarda Municipal da Patrulha, mas é para quem tem medidas também. Para quem tem medidas e tiver alguma dúvida, no fórum anexo da mulher vítima de violência, aí eles esclarecem tudo. Se a pessoa está passando por situações de violências, ainda não conseguiu sair, tem que procurar o CRAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Eles ficam no NAC, que é no Ceprosom, na rua Lauro Correia, 3800. Podem procurar das 8 às 4 da tarde, não precisa de encaminhamento e de nada, é só ir lá. Se quiser uma orientação, pode procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. São 6 municípios, são separados por regiões. Pode procurar as unidades básicas de saúde, que são os postinhos. Então, pessoal, tem muitas formas de você sair do meio que você está. Se você tem um amigo, uma pessoa que você possa confiar, chega na pessoa, conversa com ela, o seu pastor, ou algum no seu trabalho, algum psicólogo, procura um direcionamento, vai no RH, conversa, porque isso daí pode acabar com a sua vida. E vida a gente tem uma só, né? Então a gente tem que valorizar, tá bom? E nós também estamos à disposição, né? Qualquer coisa pode procurar a gente, que a gente também vai procurar ajudar vocês. E homens também, que um dia já foram, como fala, já foram agressivos com as esposas e resolveu mudar. Hoje tem uma nova vida também. Pode entrar em contato com a gente para você dar seu depoimento, porque esse mundo ainda tem jeito. É só a gente se unir, fazer aquele trabalho de formiguinha, que eu já falei que eu quero, assim, que eu creio que Limeira ainda vai ser uma cidade referência para todas as cidades, que a gente vai conseguir, né, fazer com que os homens despertem, pensa mais nas mulheres, ama mais seus filhos, né, e a gente está aqui, gente, a gente está aqui para ajudar
para o que daí vier, tá bom? Pessoas que quiser entrar em contato com a gente também, mulheres que quiser vir contar sua história, contar suas experiências de vida para poder ajudar outras pessoas, entre em contato com a gente também na rede social. O meu no Instagram é David Foco, Força e Fé, tá bom? O da minha mãe, solange.revendedora@hotmail.com. Entre em contato com a gente, quem quiser vir contar o testemunho de vida, ajudar outras pessoas, isso é muito importante, né? Para ajudar outras pessoas. Se você passou por esse processo, certeza que é para você ajudar alguém hoje, como a Jo veio nos ajudar aqui, levar... Deixa eu terminar de ler aqui os recadinhos, porque eu li até da Viviane, né? Que tá lá em... É Viviane? Não, a Graziele, né? Que tá nos Estados lá Unidos. nos Estados Unidos. Marlene, mulher guerreira, obrigada, Marlene. Jorge Arruda, boa noite, parabéns pela atitude. Simone Camargo, estando vivendo em dias que as pessoas pensam que são uma dona das outras, principalmente os homens, pensam que mandam na mulher, e muitas das vezes tem medo de tomar uma atitude. Verdade, Simone, realmente, infelizmente é difícil a gente entregar o que não recebeu, foi falado aqui, né? Por isso precisamos ensinar os nossos filhos. É isso aí. Nos curar, né? Sim, sim. Stephanie, parabéns pelo podcast, por falar de um assunto tão necessário, que através desse projeto muitas vozes se rompam e muitas mulheres sejam salvas. Obrigada, minha querida, pelo apoio, tá? E é isso aí, gente. A gente termina o nosso podcast com muita alegria. Estou feliz porque o resultado, creio que foi Deus, né? Deus tomou conta. Quem quiser me chamar também pelas redes sociais, é Josilaine Stahl, tanto no Facebook quanto no Instagram. No TikTok também. Tem uns 3 canais aí que eu falo bastante. Então, quem quiser me chamar também pode ficar à vontade. Isso é importante, né? Se quiser desabafar, se quiser conversar, estamos aí. É isso aí. Muito obrigado a todos que assistiu. Se você vai assistir depois, compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a divulgar. E sexta-feira a gente vai estar aqui novamente, mesmo horário, a gente vai estar aqui nessa mesma rede para poder fazer Vozes Romper, beleza? E também vamos precisar de patrocinador, tá? Então quem quiser nos patrocinar, entre em contato com a gente também, que será bem-vindo. É isso aí. Você ser um investidor desse podcast.